Nobres amigos e amigas, saudações agroecológicas. E aqui estamos em mais um sábado. Hoje vamos falar sobre o solvente universal. Água. Nessa propriedade, como a gente está em uma área, em um período chuvoso, Mata Sul de Pernambuco, surgem várias fontes em várias áreas da propriedade. Aqui temos uma fonte perene, fixa, e essas outras fontes que surgem no inverno são fontes intermitentes. Fontes perenes são constantes, todo o ano, são aquelas fontes que dão vida às grandes bacias hidrográficas, aos rios, às cacimbas e assim sucessivamente. E as fontes intermitentes, elas surgem mais no período do inverno, onde a chuva está mais abundante, então elas surgem. Mas como é que acontece isso? Uma fonte perene, o lençol freático, ele está à flor do solo. E quando ele está à flor do solo, a água está em abundância, sempre constante. E a fonte intermitente é aquela fonte que só surge no inverno, quando o período de chuva está mais abundante, então esse lençol ele sobe. Então quando ele sobe, ele aflora sobre o solo. Aí surge a fonte intermitente. Mas a gente pode tentar em fazer essa fonte intermitente em uma fonte perene. A gente pode tentar. De que forma? Quando chega o inverno, que a chuva está abundante e o lençol sobe, a água da nascente intermitente começa a escorrer sobre o solo, como essa aqui. Segundo as pessoas que conhecem melhor essa propriedade, falam que essa fonte aqui ela é intermitente. No alto verão ela seca. Então, de que maneira a gente pode tentar, não é garantido, tentar transformar essa fonte intermitente em uma fonte perene? Então a gente vai andando, como vocês vão ver aqui agora, no caso, fazendo nessa propriedade, a gente vai andando, vendo a melhor opção de uso desse solo. Então aqui, o que podemos fazer aqui? Aqui a gente pode fazer um pequeno barramento. A gente vai barrar aqui a água, um barramento com mais ou menos 1 metro de largura a 1,5 metro. Iremos fechar com o próprio solo da área, fechar com madeira da própria área, e essa água vai juntar. A gente faz a barreira e deixa uma saída da água. Então ela vai subir. Então quando a gente barra essa água, ela começa a percolar. Ela começa a se introduzir no solo. Como ela foi parada, fica sem saída. A saída a gente faz uma saída pequena para que a água saia, mas saia com controle. Então o que fica vai percolar. Naturalmente, essa água vai percolar e vai atingir o lençol lá embaixo, que no momento que estamos no inverno ele está lá em cima florado. Então quando essa água realimenta esse lençol freático, então a tendência é ele se manter sobre a flor do solo, ou no mínimo baixar um pouco no verão. Ou talvez essa fonte passe a ser uma fonte perene. Isso tudo é uma questão de técnica. Se faz e se espera esse resultado. Porque a natureza é quem controla tudo. Se for uma correção para que o lençol, se realimentado com a própria água, ele aflore e se mantenha, maravilhoso. Mas se naturalmente não for possível, essa água só tem que surgir no inverno, será só no inverno. Talvez essa própria fonte seja de um único lençol. Um único lençol é que está fazendo essas fontes todas surgir, mas só em um lugar ele se mantém perene. Então, essas questões da questão da água é importante dentro de uma propriedade, porque
As transformações químicas, físicas e biológicas do solo só acontecem com a presença do solvente universal, água, na questão de irrigação e manutenção da lavoura. Então, não é só plantar, tem que irrigar. Como a gente está no período chuvoso, a própria natureza se encarrega de fazer isso com a chuva, mas no inverno, no verão, no período mais estiado, a gente tem que irrigar. Então, uma fonte como essa, se a gente conseguir fazê-la de intermitente para perene, será uma riqueza dentro de uma propriedade. Se a gente aqui já tem uma, teremos duas perene. Uma maravilha. Então, a questão da água é importante e a fonte perene, ela é constante de ano a ano. E a fonte intermitente, ela só surge mais no período do inverno. Mas, se a gente tentar essa técnica do barramento, ela começa a percolar no solo e realimentará o próprio lençol onde ela nasce. Talvez esse lençol se mantenha sobre a flora do solo, porque está sendo realimentado. Muitas vezes, essas fontes intermitentes surgem no inverno. Aliás, muitas vezes não, só surgem no inverno, porque a água é abundante, então ele é alimentado pela chuva, então ele sobe aflorando o solo, surge a fonte intermitente. Se a gente usar essa técnica do barramento, fizer um barramento bem feito, botar um pequeno sangrador que saia pouca água, que a água passe a sair no controle, essa mesma água que sobe no inverno vai realimentar esse lençol e talvez, não é garantido, essa fonte passe a ser uma fonte perene. Então a gente vai fazer esse teste aqui, nessa área aqui, a gente vai barrar aqui, vai levantar aqui o paredão de solo, a gente vai abrir aqui uma valeta de 1,5 m ou 2 de largura, socá-la bem com o próprio solo da propriedade, colocar o sangrador e aí, quem sabe, ela não se transforme ou se mantenha perene. É isso que temos para esse final de semana. Um abraço a todos e fiquem todos com Deus e em paz.